Ó, eles mandaram o tweet do Orlandinho, não sei se você tá vendo. Que Tô vendo. o Orlandinho falou assim: pelo avançar da hora, já podemos dizer que, ao contrário do que previam os arautos do apocalipse, as manifestações de hoje foram um fracasso retumbante. Minha avaliação, conversando com gente de lá, é de que Bolsonaro terminou o dia mais fraco do que começou. Perfeito. Pelo avançar da hora, já podemos dizer que, ao contrário do que previam os arautos do apocalipse, as manifestações de hoje foram um fracasso retumbante. Então, mas vocês consideram um fracasso retumbante? Eu não sei se eu consigo considerar um fracasso retumbante, mano. Pra mim, aquela foto do Mídia Ninja não é um fracasso retumbante, tá ligado? Não sei. De verdade, eu posso estar enganado. É a minha visão. Eu não considero isso um fracasso. Pode ter sido menos do que eles previam, pode não ter sido da forma como eles previam, mas eu não considero um fracasso, tá ligado? Minha avaliação, conversando com gente de lá, é que o Bolsonaro terminou o dia mais fraco do que começou. Tem o fio, vou ler o resto, tá? Tá bom. Rios e rios de dinheiro foram despejados, pessoas foram presas, capital político foi acionado, mobilizaram igrejas, grupos de motoqueiros, caminhoneiros, etc. E, bem, os resultados foram estes aí, números bem abaixo do esperado, especialmente em Brasília e no Rio. Dizem que ele realmente acredita ter um apoio muito maior do que mostram as pesquisas. A estratégia era levar essa realidade para as ruas e, por meio dela, promover um autogolpe ao modo de Fujimori. Uma foto de sua força que se transformou num clichê de sua fraqueza. Fofocas dão conta de que Ciro Nogueira procurou demover o presidente da ideia de participar dos atos, pois isso dificultaria as coisas, entre aspas. Verdade ou não, o fato é que Ciro se recusou a subir no trio em Brasília. Isso dificulta, lembrando que o Ciro é o novo... É o novo o que mesmo? Eu já esqueci o cargo dele. Peraí. Ciro Nogueira. É ministro de quê? Ciro Nogueira é advogado, empresário, ministro-chefe da Casa Civil. Isso, perfeito. Tá, é um dos ministros mais importantes. E é um que ele trouxe recentemente, né? Então tá com relevância grande e provavelmente ele trouxe porque ele quer alguma coisa. Isso dificulta ainda mais a aprovação de pautas importantes do governo durante o período eleitoral. Favor não confundir com pautas que favorecem aos próprios congressistas. Isso torna a sua candidatura ainda mais inviável. O ultimato dos aliados do governo de que ou as coisas melhoram até o Natal ou eles se tornam mais independentes pode ser adiantado se as coisas escalonarem em Brasília. E é o que todo indica que vai acontecer. Isso ele falando do Centrão. O ultimato... isso que eu ia falar. Entendeu? O ultimato dos aliados do governo de que ou as coisas melhoram até o Natal, eles se tornam mais independentes, pode ser. Ou seja, o Centrão é o que o Orlando sempre fala, né? Tá acabando a paciência do Centrão. O Centrão é alugado, o Centrão não é comprado. Tá sim. E a paciência dos caras tá acabando. Exato. Okay. Cada vez fica mais caro o passe de acordo com a dificuldade que é eles manterem esse apoio. Sim. Ciro Nogueira e seus aliados devem atuar como bombeiros nos próximos dias, mas um presidente afirmando que não cumprirá decisões do STF é como combater fogo em um depósito de combustível. É possível, mas muito complicado. Elementos importantes. As FFAA, que são as Forças Armadas, mantiveram uma distância conveniente dos atos. Verdade, eu vi pouco as Forças Armadas. Na verdade, eu não vi nada, mas deve ter tido alguma coisa. Mas não com muita relevância, né, como ele disse aqui. Parece que as tais caravanas de policiais não passavam de mais um hoax daquela colunista, não é? Hoax é o quê? Carro? Mas isso tem que conferir. Tá, isso ele tem que conferir. O importante é ver como elas se comportarão daqui em diante. Ramos, Braga Neto e outros menos cotados devem continuar alimentando os delírios golpistas do presidente. Minha preocupação é com os chefes das forças. Até o momento, nenhum sinal. Sempre bom lembrar da forma como o EB acossou... EB é? Eduardo Bolsonaro? Acho que é Eduardo Bolsonaro, acho que é. Eduardo Bolsonaro acossou o STF durante o julgamento de Lula. Ou seja, se não se manifestaram, não foi por vergonha ou algo do tipo. Se quisessem pressionar o STF, já o teriam feito. Acho.
como vinha insistindo, mais importante que o dia 7 será o dia 8, melhor, a próxima semana. Vamos ver como os atores vão se comportar diante dessa demonstração de força, entre aspas, do governo Bolsonaro. Uso aspas, pois governos verdadeiramente fortes não precisam de demonstrações de força, não precisam torrar rios e rios de dinheiro para lotar as ruas, entre aspas, lotar. O desespero bolsonarista é real, mas isso não quer dizer que ele seja passado, muito pelo contrário, acuados costumam ser perigosos. Adendo divertido. Escutei minha vizinha bolsonarista roxa dizendo ter vergonha do povo brasileiro, pois preferiram ficar em casa durante o 7 de setembro. Ela ficou em casa. Flopou nas redes também. E aí ele postou aquele gráfico de navegação, de interação, na verdade, sim, né? Sim. Que o bolsonarismo conseguiu mobilizar hoje no Twitter está no cluster laranja. Menos de 18% dos usuários que citaram as manifestações do Bolsonaro hoje. E aí o rosa é a Certo. esquerda e o verde é o quê? É o centro. Fábio Rosa Porchat, esquerda, aqui, ó, perto da esquerda, mais assim, é tipo centro, será? Sara Teófilo, Gigi Albuquerque... Mano, deixa eu... Ai, puta, eu tô no meu máximo aqui. Deixa eu ler o Não tô chat conseguindo aqui. ler a galera. Deixa eu ler o chat. Tem bastante gente falando. Considero que foi uma concretização da noção de que Bolsonaro está fraco na questão de apoio popular, o que a gente meio que já sabia. Certo. Salve, Didi Game Boy, como é que você tá, meu mano? Eu acho que ele tá inflamado e também é uma resposta ao Marcelo Freixo, que tirou ele do sério com suas postagens nos dias anteriores, em relação que nos... isso o Jones. Em relação ao que nós esperávamos. Teve mais pessoas em relação ao que eles esperavam e ao quanto foi investido. Teve menos gente. Entendi. Rox é boato. Ah, pode crer. Até tinha, mas eram os próprios membros do governo. O Braga Neto tava. Salve, Pepe. Boa noite, mano. Hoax é como chamavam as fake news até uns 5 anos atrás. Ah, interessante. Braga Neto tava, mas não falou nada. É isso, o hoax é um boato que foi inserido e construído para disseminar fake news. Eu nunca entendo direito esses gráficos. Onde você leu? O bolsonarismo conseguiu mobilizar hoje no Twitter, está no cluster laranja, menos de 18% dos usuários que citaram as manifestações do Bolsonaro. Independente das mobilizações das ruas, a narrativa do #Flopou tomou de assalto. Caralho, da hora. Depois do ato. Observem como 7 de 7 pela liberdade começa o dia com um enorme engajamento. Porém, após o ato em BSB Brasília, pode crer. Sendo encerrada a narrativa de o bolsonarismo não entregou o que prometeu, ganha enorme destaque nas redes, bem como fora Bolsonaro. Por quê? Observem como o 7 de 7 pela liberdade começa o dia com que é a vermelha. Certo. Porém, após o ato em Brasília ser encerrado, a narrativa de o bolsonarismo não entregou o que prometeu ganha enorme destaque nas redes, bem como o fora Bolsonaro, certo? O azul, né? Entendi. Porque certo. O bolsonarismo prometeu e ali. não entregou em Brasília. Os caminhoneiros, enquanto categoria, não apareceram, por exemplo. Talvez... Então, exatamente isso também, né? Inclusive, tem uma reportagem que eu mandei pro Renato que eu achei importantíssima nesse sentido, que é o seguinte: lideranças de caminhoneiros vão à justiça contra a União Bolsonaro e militantes governistas, tá ligado? Então, 4 associações, se não me engano, de liderança dos caminhoneiros estão pedindo uma indenização de mais de 50 milhões de reais. Caralho. Por danos morais. Eu já abro essa matéria, só deixa eu ler esse último trecho aqui. Desculpa, só pode continuar, isso eu achei importante pra complementar Lógico. esse tweet aí. Enquanto categoria não apareceram, talvez em São Paulo isso passasse despercebido e ninguém esperava ver caminhoneiros na Paulista, realmente. Mas em Brasília e suas avenidas isso era esperado, não rolou. Fato é que o bolsonarismo levou um tombo nas redes após o ato de Brasília. Timing errado? Talvez. A Avenida Paulista antes de Brasília ajudaria na disputa da narrativa? Quem sabe. Fato é que o bolsonarismo nas redes definitivamente não conseguiu entregar o que queria. Flopou. Show de bola.